Meu pai sempre deixou muito claro que a diferença entre fracasso e derrota, muito claro, Kevin, muito claro. Ele fala assim, fracassar é quando você não dá o seu melhor. Ser derrotado é quando você dá o seu melhor e alguém te vence. Uhum. A pessoa é melhor que você. A pessoa é melhor que você. E essas vezes eu sempre reconhecia que eu tinha fracassado, então isso não deixava para. Eu falo, putz, eu podia ter feito melhor, eu podia ter feito melhor. E ele tinha uma frase, ele falou assim, o travesseiro mais macio que existe, filho, é a consciência. Você está dormindo com a consciência tranquila? Eu acredito que existem 3 certezas na vida, Kepler. A primeira é que a gente vai morrer, a segunda é que a gente paga imposto, e a terceira é que as coisas precisam de pivotagem. A gente vai estar pivotando, porque as mudanças acontecem. O que eu entendo sobre a vida? Mudanças que a gente tem que fazer para a gente continuar competitivo, para a gente se manter no jogo, para a gente se manter relevante, porque o mundo ele é orgânico, o mundo ele é rápido e pivotar não é uma coisa ruim, pivotar é algo necessário. Então são as mudanças necessárias da vida. Então tem que ser intencional no pivotar. Sem a menor dúvida. Tem que ser intencional, tem que se sentir bem. Tem que conviver com isso de maneira boa e ter que meio que esperar isso, porque é previsível que imprevisibilidades vão acontecer. Elas me procuram porque elas não confiam nelas. Elas não acreditam nelas. E por elas não acreditarem nelas, elas precisam que alguém estenda a mão para elas e fala, cara, dá, você consegue. Só que só isso não basta. Elas precisam ver o como. Tá, eu acredito, mas como? Então elas precisam ver a jornada, elas precisam ver a metodologia. Isso tem que ser desenhado, tem que ser uma metodologia desenhada. E ela fala assim, mas eu já vi várias pessoas desenhando uma metodologia, por que você? Eu preciso voltar e falar, olha onde eu estava lá, de onde que eu vim, das dificuldades que eu passei e onde eu cheguei. Então, ao invés de eu falar que eu sou o herói, eu sou apenas o guia. O herói é você. Olá, bem-vindos ao Pivotando, esse programa semanal aqui no SBT News, no SBT, aqui nos estúdios do SBT. Toda semana eu trago um empresário, isso mesmo, um empresário, pode ser um empresário grande, médio, pequeno, mas um empresário que tem uma história de vida, alguém que possa te ensinar baseado na trajetória dele, porque o nome do programa é Pivotando dos Erros aos Grandes Acertos. E quais foram os acertos desses empresários? O que eles fizeram para mudar a trajetória deles? Quais foram as pivotadas? E hoje vamos entrevistar um mega empresário, um cara que fez um metaverso de negócios, né? Falando hoje, mas nem sempre foi assim. Assim como vários entrevistados que vocês viram aqui, que tem uma jornada de altos e baixos, foi assim com ele. Não foi fácil o começo da vida dele, mas esse entrevistado de hoje, ele começou como um atleta, foi durante 20 anos atleta e foi por 4 vezes da seleção brasileira de natação. E pouca gente sabe, ele foi um grande nadador e ganhou várias competições e é bastante reconhecido. Mas hoje você conhece ele pela alta performance, pelo desenvolvimento humano, pelos livros que ele escreve. Senhoras e senhores, aqui no Pivotando, com muita honra, o gigante, o incrível, o grande Joel J. Valeu, Kepler. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui contigo. Que bom, achei que você me chamar de Keplito. Keplito, mas já pode? Aqui é o Kepler, né? Bom demais, Joel, ter você aqui. Que bom que deu certo a gente se encontrar aqui no Pivotando. Sim. Esse programa que ajuda tantas pessoas, tantos empresários que estão aí, às vezes, numa situação difícil, sem um rumo, né? Ou às vezes quer sair de uma situação. E quantas vezes, Joel, você saiu de situações, hein? Caramba, na vida pessoal, como atleta, várias vezes. Isso me ajudou muito na vida como empresário. Então a gente aprende uma coisa, domina uma área. Depois que a gente domina uma área, a gente fica incompetente numa nova área, aí fica competente naquela área, aí fica incompetente numa nova área. A escadinha é cheia de dúvidas, altos e baixos. E o esporte me ajudou muito, Caplito. Então, por exemplo, eu treinei muito na minha vida, né? Muitos anos. 20 anos, pô? 20 anos. Todo dia fazendo a mesma coisa, treinando forte. 99% de esforço era assim, 99% certo era 100% errado. Não tinha, era total, all-in total. Eu ficava treinando e às vezes errava
uma abraçada, perdi a prova. Perdi a prova. A gente vai falar sobre isso, teus aprendizados na natação, acho que são Sim. super importantes. Mas antes de mais nada, eu queria saber o que você entende como pivotando? Eu entendo como pivotando, que já está no gerúndio, que é uma condição normal da vida. Né, que a gente tem, eu acredito que existem 3 certezas na vida, Kepler. A primeira é que a gente vai morrer, a segunda é que a gente paga imposto, e a terceira é que as coisas precisam de pivotagem. A gente vai estar pivotando, porque as mudanças acontecem. O que eu entendo sobre a vida? Mudanças que a gente tem que fazer para a gente continuar competitivo, para a gente se manter no jogo, para a gente se manter relevante, porque o mundo ele é orgânico, o mundo ele é rápido, e pivotar não é uma coisa ruim, pivotar é algo necessário. Então, são as mudanças necessárias da vida. Então, tem que ser intencional no pivotar. Sem a menor dúvida. Tem que ser intencional, tem que se sentir bem. Tem que conviver com isso de maneira boa e ter que meio que esperar isso, porque é previsível que imprevisibilidades vão acontecer. Hoje eu sei disso, não sabia disso lá atrás, mas hoje, quando as coisas precisam que eu pivote, eu trato elas com naturalidade. João, você começou a nadar com 12 anos, 12. Estou lendo aqui, 12 anos, mas você era de uma família classe média, alta, baixa? Como é que você caiu na natação? O que seu pai fazia quando você foi para a natação? Você estudou aonde? Qual é a sua história, João? Tá. Eu sou o filho do meio de 3 filhos, né, classe média baixa. A gente morou pequenininho num apartamento ali de 40 e poucos metros quadrados, talvez 50 metros quadrados. Eu sou de Santos e meu pai era pescador. Meu avô era pescador. Teu avô era pescador, teu pai saía no barco pescando? Com ele. E aí eu queria ir também com meu pai. Ele falou, cara, se você vai ir comigo, você tem que saber nadar. Então tá bom, então vou pra natação. Aí fui nadar eu morava em Santos, para não morrer afogado, para sair com meu pai pro trabalho e assim por diante. Pro trabalho não, pra pescaria e assim por diante. Esse foi o motivo. E aí eu adorei a natação. Eu me senti bem na água, né? Eu sempre fui um menino que tinha uma inteligência corporal, né? Então eu sei jogar bola, eu sei jogar um vôlei, eu sei plantar bananeira, eu sei fazer cambalhota. Eu tenho uma inteligência corporal desde menino. Um dos motivos é porque eu era aquele moleque de rua. Você jogava bola na rua? Jogava bola na rua, empilava pipa, subia em árvore. Isso foi muito comum até meus 10 anos. Depois veio a natação. Quando eu pulei na piscina, me senti bem. Meu pai me apoiou, minha mãe me apoiou. A piscina era perto, comecei a nadar. E num dia, meu pai foi ver uma aula de natação minha. Ele perguntou, não tem competição? Eu falei, pai, não sei. Vou perguntar para o professor. Eu perguntei, tem competição? Aí o professor falou, tem. Quer participar? Eu falei, quero. Você já com habilidade, já sabendo nadar direitinho? Já sabendo ali atravessar a piscina. Tá. E aí o professor quer participar? Quero. Pronto, participei da primeira e ali fiquei mais 20 anos. Certo, 20 anos. Hoje, dentro dessa trajetória toda na natação, enquanto você estava na natação, você teve negócios ou foi dedicado ao esporte? 100% dedicado ao esporte. Eu tinha uma veia meio empreendedora. Então eu lembro que em 2004 eu era atleta, então até 2004 100% atleta, mas em 2004 eu pensava, poxa, se eu criasse uma revista que falasse para todos os nadadores do clube novidades e status do clube. Era uma revistinha interna. E eu lembro que eu fiz um projetinho assim no papel, mandei pro dono do clube, que é o Marcelo Teixeira. Ele falou, legal, me apresenta um boneco. Qual era o clube? É a Unisanta, que é uma universidade lá de Santos. Certo. Então foi a primeira vez que eu lembro que eu falei, eu quero empreender, eu quero criar uma revistinha interna só para nadador, ficar sabendo das atualidades da natação por aí. Bom, você não sabia que era empreender, né? Você sabia que era uma revista, você sabia que era um negócio. Então. Mas você queria ganhar dinheiro com isso ou queria só? Não, eu só queria que as pessoas ficassem informadas. Tá. E que aquilo fosse transmitido para todas as categorias, desde os mais novinhos até a equipe principal, que é a que eu participava. E ele falou, pô, bacana, tal, apresenta um boneco para mim. E aí o que é boneco, né? Recorta uma revista. O que é boneco? E a partir daquele momento, eu não apresentei o boneco, eu fui nadar, eu falei, tudo bem, vou deixar isso para depois, mas a minha cabeça começou a ter ideias com relação à natação que pudessem melhorar a habilidade e a competência dos nadadores do meu clube. Essa foi a primeira vez que eu me recordo que eu tive uma ideia empreendedora. Uma ideia de empreender algo. E aí, enquanto você estava na natação, nesses 20 anos, além desse, você teve outro momento? Tive vários.
Primeiro foi a revista, depois eu quis fazer uma clínica de natação, que foi no mesmo ano. Depois eu tava nadando, eu fiz várias clínicas de natação, só para os nadadores. Então basicamente era assim, ó. Tinha um amigo que sabia nadar bem, eu reuni umas pessoas, falei, explica por que você nada bem desse jeito. Tinha um pai que sabia uma história legal. Isso é clínica? É uma clínica, é um camp. Mas você ganhava o dinheiro com isso? Nada. 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 Qual a tua idade, né? Eu tinha aí uns 23 para 24 anos. Só que em 2007, eu tinha 26, eu parei de nadar e logo já fui virar assistente técnico. E aí eu já comecei. A ganhar o dinheiro. A ganhar dinheiro como treinador, mas era um salário. Certo, mas por que você, quanto nadador, seu pai te sustentava ou o clube te pagava alguma coisa? O clube me pagava. O clube te pagava. Com 15 anos eu já comecei a receber meu salário. Ah, o salário do clube. Do clube. Ah. Com 15 anos eu fui campeão brasileiro e aí o clube, pum, me deu um salário. Eu falei, opa, então eu tô trabalhando. Isso aqui é meu salário, eu sou um funcionário. Com 27, com 26 eu parei, aí eu quis abrir uma empresa para fazer análise biomecânica dos nadadores. Certo. Filmagem, planilha, medida, e lá eu comecei a empreender e depois de lá não parei mais. Mas não tive sucesso nenhum, tá? Não, é isso que eu ia perguntar. Nenhum. Você vê, né, pessoal? Quantas ideias ele teve, não conseguiu monetizar quase nenhuma. E é assim mesmo, normal isso. Você ter. O importante é você estar incomodado e ter ideias e desenvolver as suas habilidades. Mas também tinha um outro lado, né, João? Você estava com salário, né? Você estava, de certa forma, garantido. Eu tinha algo que me garantia que eu podia dar uma arriscadinha. Por exemplo, a primeira empresa que eu quis abrir, eu falei, cara, eu vou analisar a biomecânica dos nadadores. Eu preciso de uma câmera, eu preciso de um laptop, eu preciso de uma impressora. É só isso. Eu filmo, faço análise, imprimo, entrego pro cara. A impressora era caríssima na época, e eu queimei a impressora. E eu não tinha dinheiro. Então, é como se assim, eu abri... Mas de quem era a impressora? Eu comprei. Você conseguiu comprar? Eu comprei em 12 vezes, com salário, queimou, então a empresa já começou, sabe, dando errado, porque eu já comecei quebrando. Você chegou a faturar alguma coisa? Faturei, mas faturou para pagar a impressora. Bom, quando você saiu da natação, por que você deixou a natação? Eu deixei a natação porque eu tinha um sonho de ir para a Olimpíada e quando eu percebi que eu não ia para a Olimpíada, eu falei, tá, eu já não vou mais para a Olimpíada, esse sonho eu não quero mais. Você não tinha performance para ir para a Olimpíada? Eu já estava dando aula na faculdade e era técnico de natação, tudo ao mesmo tempo. Okay. Falei, para ir para os Jogos Olímpicos, eu só tenho que fazer isso. Só que minha carreira como professor universitário está começando bem, eu tinha um futuro brilhante, eu já era assistente técnico como nadador. Eu falei, eu acho que chegou a hora de eu investir na minha carreira profissional e eu acho que eu vou encerrar minha carreira como atleta. Eu consegui fazer uma bela transição. 2010, né? Não, 2007. 2007. João, nesse período até 2007, você teve algum momento que você ficou triste, você se abateu, você teve crise de identidade? Várias vezes. O que é que eu estou fazendo aqui? Por que eu faço isso? Todas as vezes que eu perdi um campeonato, eu passava por isso. Todas as vezes que eu tinha uma frustração, eu ressignificava muita coisa. Será que eu tenho que fazer isso? Pô, será que vale a pena? Pô, será que eu tenho que continuar? Será que eu tenho que... Pô, e você se parava em quê para continuar? Quem era o teu coach? Quem é que você lia ou ouvia? Tá, meu pai foi uma pessoa que... Não, menino, vamos lá, vai dar certo. Vai dar certo. E meu pai falava, cara... meu pai sempre deixou muito claro que a diferença entre fracasso e derrota, muito claro, Kevin, muito claro. Ele fala assim, fracassar é quando você não dá o seu melhor. Ser derrotado é quando você dá o seu melhor e alguém te vence. A pessoa é melhor que você. A pessoa é melhor que você. E essas vezes eu sempre reconhecia que eu tinha fracassado, então isso não deixava parar. Eu falo, putz, eu podia ter feito melhor, eu podia ter feito melhor. E ele tinha uma frase, ele falou assim, o travesseiro mais macio que existe, filho, é a consciência. Você está dormindo com a consciência tranquila? Então isso não deixava eu parar de nadar. Entendi. Porque eu queria ter a consciência tranquila. Mas era alguma coisa para provar pro seu pai também? Teve um tempo que sim. É porque teve uma época da minha vida que eu queria fazer as coisas para provar pro meu pai. Eu passei por uma época que ele me acompanhou muito e foi muito legal. Teve uma época que eu fiquei rebelde com ele. Vou provar para ele que eu consigo, porque ele tá falando que eu não consigo e eu consigo. Mas no final da minha carreira foi meio que uma gratidão por tudo que ele fez, assim, pela minha jornada. Rolou isso. Rolou, né? Rolou. Agora, a natação era uma maneira de mudar a sua vida, o seu futuro, ou você não via, depois daquela sensação das Olimpíadas, vocês, não tem um futuro aqui? Via.
Eu falei, não fui como atleta, vou como treinador. Como treinador, tá bom. Então, Mas eu vou dentro da natação. dentro da natação. Minha cabeça era só natação, de alto rendimento. Certo. Eu só Competição. Só isso eu pensava, não precisava mais nada. Uhum. Então, não fui como atleta, vou como treinador. Então, foi aí que eu fui para o lado muito forte acadêmico, eu fui fazer mestrado, eu entrei como professor universitário, porque eu queria ser treinador olímpico. Isso durou mais uns 4, 5 anos, assim, eu fiquei nessa jornada. Bom, depois que você saiu, você, como professor universitário, você foi trabalhar em outro lugar, ou Sim. você montou uma clínica, o que é que você fez? Aí eu comecei a querer empreender Certo. e sabia que eu podia... Já entendendo o que é empreender, né? É que aconteceu uma coisa muito emblemática, assim, eu lembro que eu estava na porta da faculdade, o professor da faculdade estacionou com uma picape L200 vermelha. Isso foi emblemático para mim. Você nunca esquece, né? Não esqueço. Eu falei, cara, como é que esse cara tem essa picape, se ele é educador físico? E eu fui falar com ele, professor Laudier. Professor, oi, Joel, tudo bem? Como é que você compra essa picape aí? De onde veio o teu dinheiro? Ele falou, Joel, eu tenho múltiplas fontes de renda. Eu falei, mas o que é isso, múltiplas fontes de renda? Porque eu só tenho um salário. Ele falou, eu ganho dinheiro com livro, eu ganho dinheiro com seminário, eu ganho dinheiro aqui dando aula na faculdade. Eu tenho um clube de futebol. Aí eu falei, uau. Ali eu... E você só estava com o professor? Só com o professor. Ganhando por hora. Ganhando por hora. Aí foi ali que eu falei, vou escrever um livro. Depois eu quero dar curso. Depois eu também quero ter um clube. Então, na minha cabeça era, como que eu posso pegar... Para ter L200 vermelha. Para ele ter todas as possibilidades da natação. Eu pensava assim, natação pode me dar o quê? Como é que pode ser esse ecossistema de natação? Qual é o ecossistema de natação? E eu falei, putz, eu posso ter um livro que fala de natação, eu posso ser professor universitário, eu posso ser professor de pós-graduação, eu posso ser um coordenador do curso de pós-graduação, eu posso ter um clube de natação. É tudo natação. Eu comecei a fazer assim e eu fiquei muito tempo nisso. Só que esse olhar empreendedor incomodou a empresa que eu estava. E aí eu fui demitido da faculdade. Você foi demitido da faculdade? Fui. Joel, você está empreendendo demais fora, está atrapalhando aqui dentro. Mas qual era o empreendendo demais? Porque eu estava querendo abrir uma equipe de natação que concorria na cidade. Ah, tá. E eu era muito conhecido. Ok. Mas aí você não chegou a montar a equipe, Montei. né? Ah, você chegou a montar? Montei. Então por isso você foi demitido. Eu fui demitido da faculdade porque eu montei uma equipe de natação que concorria com a faculdade. Uma bagunça. Uma bagunça. Mas, foi o pontapé que eu precisava para empreender mesmo. Entendi. Foi o desafio lá, o não que você recebeu, a demissão que te cutucou. Ali eu aprendi. Aí você disse, eu tenho que ir rápido porque eu preciso fazer dinheiro também. Não tinha dinheiro. Hã? Eu não tinha dinheiro. Você não tinha dinheiro, então você tinha que perder o salário, você tinha que repor o salário. E aí... Já estava casado? Não estava. Estava solteiro, morava com os meus pais. Tá. Então isso tudo ajudou. Mas eu falei, agora que eu tenho uma equipe de natação, eu tenho que aprender a fazer coisas que eu nunca fui ensinado. Vender, gerenciar, gestão, marketing, relacionamento com o cliente, com o fornecedor, tudo. E aí eu falei, eu tenho que saber fazer isso. E aí isso foi o impulsionador para eu começar a realmente empreender de verdade. E me ajudou muito. E isso fez eu desenvolver muito minha capacidade comunicativa de venda. Então você começou a ser um faz-tudo dentro do teu próprio negócio. Era um negócio pequeno, com esse time. Era só eu. O time monetizava de alguma forma? Era assim, eu abri uma empresa onde eu treinava nadadores, eles representavam um clube, então os nadadores me pagavam. Pagavam pelo salário que eles tinham, né? O nadador pagava para mim, eu fazia a ponte com o clube, e se ele fosse bem na prova, o clube pagava mais para ele. Entendi. Bom, Joel, e de lá que esse time não deu certo? Deu certo? Deu certo, só que aí eu comecei a perceber novas coisas. Falei, olha, eu acho que o que eu digo não basta só para nadador, eu acho que eu consigo ajudar atletas, abrir para atletas. Depois o que eu digo, eu acredito que, acho que é mais que para atletas, é para os educadores físicos formados. Comecei a falar com um educador físico formado. O que eu digo e o que eu faço, acho que pode ajudar a galera da área da saúde. Você foi ampliando. Eu fui ampliando. E até falei, o que eu digo... Aí em 2011, meu tio era gerente do Itaú. E ele falou, Joel, o pessoal aqui tá querendo um palestrante. Já sabia que eu falava bem, assim... Ah, você não dava palestra até então? Nada. Você era só dentro do clube lá. Só dentro do clube. E aí ele falou, o Itaú tá querendo contratar um palestrante. Eu falei de ti, tu tem esse livro aqui para nadador, eles querem saber quanto você cobra. Que livro para nadador? O meu primeiro livro eu escrevi em 2009, só para nadador. Eu lancei independente, chama Plus Atitude de Detalhe.
Ainda existe ele? Existe. Você tem um exemplar lá no escritório? Eu tenho, e o meu primeiro exemplar ele veio de cabeça para baixo. Eita, você tem Eu esse? imprimi, tenho. É esse aí que eu guardo. Bom, então depois desse livro, você saiu do clube e foi trabalhar em quê? Fui trabalhar com um nadador, sozinho. Sozinho, tipo um personal trainer? Personal trainer para nadador. Aluguei uma. Cheguei no clube e falei, quanto que custa uma raia? Uma raia. Das 2 às 4. Joel, uma raia das 2 às 4 custa R$800 por mês. Eu falo, eu quero bancar. Aí eu fui trazendo nadador por nadador. E você foi dando aula para os caras. Aula. E aí vendia, o cara me pagava, eu usava aquela raia. Agora eu quero mais uma raia. Aí ficava com 2. Eu quero mais uma raia. Ficava com 3. Aí fui fazendo, fui vendendo. Foi empreendendo, foi vendendo, foi trazendo mais nadadores, esses caras foram ganhando competições. E eu era um cara mental. Então eu chegava no nadador e falava, presta atenção, tu tem que fazer assim, assim, assada. Eu tinha essa capacidade. Você já dava chinelada no cara? Chinelada, eu dava, bicho. E foi aí quando meu tio me chama para dar uma palestra no Itaú. No Itaú, e ele pergunta, quanto que você cobra? Eu falei, pô, quanto eu cobro? Vou de graça, mas ele, R$2.000? 3 meses de raia. Falei, porra, R$2.000, eu estourei. Mas eu chego lá com R$2.000, estourei. Daí eu palestrei para 250 profissionais do banco. Eu desci e falei assim, tio, quem são esses 250 que eu falei aqui? Eles são todos gerentes. Todos gerentes? Cada um tem quantos abaixo dele? Ele falou, uns 100. Aí eu fiz a conta. Eu falei, caraca, foi muito barato. Eu impactei umas 25 mil pessoas. E aí eu me liguei. O que eu tenho para compartilhar é bom, as pessoas pagam, tem impacto, eu só preciso descobrir quem paga esse cheque. Então 2.000 pode ser caro para uma empresa, mas dependendo da empresa, quem paga esse cheque. Foi aí que eu falei, cara, agora eu quero começar a me tornar um palestrante e eu preciso ampliar a minha mensagem. A rede social já estava na tua vida aí nessa época? Aí já estava. Eu já abri minha conta no Facebook. Eu abri minha conta no Facebook em 2011. Então estou há 12 anos na internet. O que eu sabia? Eu sabia... Tem alguma coisa aqui, não sei o que é, mas eu não vou marcar toca. Tá. Então eu escrevia todo dia no Facebook. Qualquer texto, qualquer coisa que aparecia. Quem era a tua referência? Flávio Augusto, Gustavo Borges? Não, minha referência era mais a galera do esporte, né? Então eu pegava Michael Jordan, Gustavo Borges também, Michael Jordan, Tiger Woods. Certo, essa galera americana. O seu inglês era bom? Eu era razoável. Lia bem? Já li estudava inglês. Já estudava mas inglês. Não era um speaker, como sou hoje, assim. Bom, a gente falou do Gustavo Borges aqui, que qualidades assim você enxergava nele na época? Porque você já não era mais nadador, né? Ele deveria ser alguma referência para você enquanto nadador. Mas depois disso, depois como empresário? Ele já era empresário. Ele empreendeu bem pra caramba. Ele criou uma metodologia de natação onde ele vendeu pro Brasil inteiro, assim, disparado. E você acompanhou isso? Acompanhei. Assim, o cara era franqueado, assim. Entendi. Ele tinha lá, sei lá, umas 400 academias no Brasil, tinha a metodologia dele. Então, cara, putz... Eu lembro que ele volta dos Estados Unidos, tinha feito business nos Estados Unidos, voltou. Ele foi visto como um nadador empresário. Tá. Isso até hoje ele faz e foi incrível. Ele faz até hoje, né? Na verdade é um grande empresário. Ele é um grande empresário. Então a sua referência, aí você começou a dar palestras. Sim. E também continuava a dar aula, não? Continuei. Aí já até 2013 sim. Aí em 2013 eu fui demitido e fui contratado de novo em 2016. Então você voltou a trabalhar em 2016? Voltei. Aonde? No mesmo lugar que me demitiu. Foi mesmo? Dando aula de novo. Dando aula. E quando foi que entrou o Instituto Neymar nesse período aí? Em 2008 eu dava Porque aula. eu te conheci em 16, 17. Acho que foi 17. 17, Em 2008 o Neymar pai entra para fazer faculdade. Eu era professor da faculdade, então em 2008, 2009, 2010. Ele entra como aluno. Ele foi meu aluno. E a gente ficou muito amigo. No 3º ano ele sai, porque o Neymar Júnior estoura, vira aquele fenômeno absurdo. 2009, tá. E aí o menino entra e fenômeno. E aí ele me diz uma coisa em 2011, mais ou menos, Joel, acho que eu vou abrir um instituto. E quando eu abrir esse instituto, quem sabe você não cuida do departamento aquático do instituto. Beleza. Em 2014, ele manda uma mensagem, eu abri. Vamos conversar? Vamos. Porque você era de Santos, ele também? É de Santos também. Só que eu tinha casado. Só que o instituto é na Praia Grande. E eu, quando casei com a Larissa, eu falei, cara, eu só tenho isso aqui de dinheiro, era uma merreca. E aí você foi para outro lugar? Cara, se a gente realmente quiser comprar uma casa junto, a gente vai ter que só morar lá na Praia Grande. E ela também tinha um dinheirinho, a gente juntou, ela falou, vamos. Quando a gente comprou a casa para morar na Praia Grande, para trabalhar em Santos, uma semana depois o Neymar fala, Joel, quer trabalhar comigo?
E é lá na Praia Grande. Eu falei, putz, cara, eu acabei de comprar uma casa lá dele. Sério, sério. Mas você vai morar lá? Vou. Era tipo assim, 3 minutos da minha casa. Uau. Não, combinou tudo. Ainda é até onde é hoje? Até onde é hoje. Lá no Jardim Glória. Aí fiquei 4 anos lá. Belo salário. Eu tinha respeito, admiração, poder, salário. E aí eu ganhei musculatura lá. Tá, mas enquanto você estava trabalhando, foi até que 2018. Até 2018. Quando você estava lá, você estava dando palestra também? Já dava. Já dava No palestra? final de semana, eu me enfiava em umas palestras, assim. Eu gostava de dar uns Mas cursos. cobrando 2.000 ainda? Às vezes, não, muitas vezes de graça. Tá. Porque eu só consegui cobrar 2.000 porque meu tio era o cara do banco, mas eu nunca mais consegui entrar numa grande empresa, não sabia? Então Qual era o título da tua palestra na época? Era o sucesso. Não é treinável, não. O sucesso era... foi depois, não, quando eu te conheci já. Caramba, porque você não tinha sucesso, pô. Como é que você ia treinar? Né? Então era o campeão, alguma coisa de nadador. É porque, de alguma forma, Joel, assim, até me corrija se eu estiver errado, você teve uma trajetória na natação, mas não foi uma trajetória de sucesso. Ou foi, na tua opinião? Natação? Natação. Foi. De performance. Foi. Mas não de prêmios. Entendi. Como nadador, eu fui... Você deu o seu melhor, foi performance, desenvolvimento. Ganhei várias vezes, mas eu não ganhei dinheiro. Certo. Não tive... Natação não tem dinheiro, né? Não tem, de patrocínio. Hoje é muito melhor, mas como nadador, muito boa. Como um cara que guardou dinheiro e fez dinheiro, não Você não teve educação financeira também, né? Não. Eu tinha, assim, educação financeira é o que eu via meu pai fazer. Certo. Mas eu não tive formal, nada. Teu pai ficou como pescador muito tempo? Não, depois ele trabalhou no porto. Ele conseguiu um bom emprego no porto. E ele foi crescendo no porto. Ele foi CLT a vida inteira. Aquele cara que trabalhava, nunca errou nas finanças. Guardou dinheiro a vida inteira. Mas nunca saiu do Brasil. Não curtiu a vida? Não. Nunca fez uma extrapolia muito grande. Quando ele faleceu, a gente descobriu quanto que ele tinha. Eu falei, caraca, ele tinha tudo isso aí? E não usou, não saiu, né? Pô, caramba, isso também foi importante para dar mais significada. Cara, tudo que você está falando foi a construção do que você é hoje, né? Tudo que você passou, cada momento que você está contando aqui, e a gente muitas vezes reclama, negligencia, se chateia com o que está vivendo, o que está passando, mas cara, veja, se transformou no gigante que você é hoje, né? Depois disso. Bom, depois do estudo Neymar, você criou coragem e resolveu montar o Joel J Empreendimentos, DNA. Isso. E aí você fez o Sucesso é Treinável, palestra sobre isso. E eu fui palestrando nesse processo, 2015, 2016. Aí, como eu tinha um bom salário, sobrava dinheiro, minha esposa também, eu conseguia investir. Aí ela estava trabalhando em quê? A Larissa a gente casou, ela fez um processo seletivo, passou, e aí ficou 1 ano em Singapura. Trabalhando lá? Trabalhando lá. Já casado? Casado, assim, 2 meses. Mas trabalhava em quê? Trabalhava com engenharia de petróleo. Tá. Então ela estava numa estação de petróleo e trabalhava lá puxando gás lá do fundo da terra. E eu, 1 ano sem ver a minha esposa. Você não foi lá nem ela veio cá? Ela veio umas 3 vezes, 10 dias, 5 dias, uma semaninha, talvez. Aí você, tá bom, vem embora. E vim embora. Quando eu acostumava, ela ia embora. O fuso horário, 11 horas. Sim. Não, mas aí você cismou, não, vem embora de vez pra cá. Porque ela foi para ficar 1 ano mesmo. Certo. Então ela ficou 1 ano, aí quando ela voltou, aí ela ficou mais 1 ano no Rio de Janeiro, eu via ela a cada 15 dias, mas foi bom porque ela tinha um emprego que pagava bem, eu tinha um emprego que pagava bem, sobrava dinheiro, e aí com esse dinheiro que sobrava, aos finais de semana eu investia em capacitação profissional. Putz, eu não sei finanças, ia lá fazer curso de finanças. E ela também? E ela estava fora. Quanto ela estava fora? Só que eu já sabia o que eu queria. Eu falei, cara, eu acho que eu quero ser palestrante, eu quero ser um treinador de gente, eu quero ser um cara que... Eu ia nos eventos, via aquele cara no palco e falei, eu quero ter um desse pra mim. Eu consigo. O que eu tenho que fazer? Tem uma história comigo que você disse que me viu lá em Santos num evento, né? Eu te vi no evento do Sebrae. Lá em Santos, você fala isso. E aí você falou, eu tenho 400 empresas. E eu falava assim, cara, como é que esse cara tem 400 empresas, cara? Como que pode ter esse cara? Como é que ele gerencia tudo isso e tal? Lá no Sebrae, na verdade. Mas ali você tava no Neymar ainda. Ainda tava no Neymar. E aos finais de semana ou à noite, quando eu tinha... Você dava palestra e estudava? Estudava muito, 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 muito. Mas assim, nessa época, quando você estava estudando, trabalhando como CLT, colaborando lá com o Instituto, você já sabia onde você ia chegar? Não, eu queria Você já tinha visão grande? Você tinha um sonho grande? Eu queria empreender com ele.
Você queria empreender com ele? Com ele. Eu estudava... Crescer o instituto com ele, Exato. dar ideia e tal. Eu queria crescer o instituto, eu queria representar o instituto em outros países, eu queria que a metodologia ultrapassasse todas as fronteiras, e ele me apoiou todas as vezes em todos os projetos. Foi muito legal a experiência. Mas chegou uma hora que eu decidi não ser mais o cara do cara. Tá. Eu decidi ser o cara. Ser o cara. E aí... Esse é mais seu Robin, você quer ser o Batman. Queria ser o Batman. Eu queria ser o Batman. E aí deu muito medo. Eu falei, cara, eu tenho um bom emprego, eu tenho uma marca forte, eu tenho a estabilidade. Por que eu vou fazer isso? Tá, mas você não tinha ainda uma boa penetração nas redes sociais, né? Nada. Você era muito pequenininho ainda. Eu era um cara de... 20 mil? Nem isso. Talvez 8 mil. Então, mas você já se sentia poderoso, certo? Já, eu era o cara que colocava conteúdo, citava livro, quando eu falava a galera parava pra me ouvir. Eu era o professor, o professor Joel. Joel. Tinha um lance do professor, né? Ó, o professor Joel. Eu me lembro que você foi lá no escritório me visitar e você estava no auge da saindo ali do Neymar, ali no meio ali, de 2016. Eu queria abrir um negócio de livro. Resumo de livro. Aí você falou, putz, isso aqui não é B2C, isso aqui é B2B, B2B2C. Ali, naquele negócio, eu já tinha um pouquinho de dinheiro, já tentei alguma coisa, não deu muito certo, mas o dinheirinho que eu perdi, sabe aquele dinheiro que você tem para perder? Porque eu consegui guardar um pouquinho de dinheiro. Então eu tava testando, entendendo. Só que eu comecei a final de semana dar mentoria para jovens empreendedores da Baixada Santista. Então eu trabalhava de segunda a sexta, sábado eu dava mentoria. Segunda a sexta, sábado eu dava mentoria. Aí como é que chegaram a você dessa mentoria? O Facebook. Aí vocês, olha, quer que eu te ajude? Vem cá, Vem cá, 5 pessoas, bum, aí fechava. Depois, quer mais? 5 pessoas, bum, fechava. Você encontra com esses caras de vez em quando? Encontrei agora no evento Hora H, encontrei com uns 4 agora. Que assim. massa, cara. É muito bacana isso, né? Muita gratidão embarcada, né? Até uma hora que eu fiquei com 88. Uau. E aí quando eu fiquei com 88, eu falei, caramba. E tinha uma fila assim de espera de mais uns 30. Eu falei, putz, eu acho que eu tô seguro agora pra sair. Aí foi quando veio o primo na tua vida. E o Thiago Nigro, ele impediu que eu pedisse demissão umas 2 vezes. Assim. Um dia eu mandei mensagem pra ele e falei, caraca, Thiago, não tô aguentando mais eu pedir demissão dele. Calma, respira, analisa e tal. Mas teve um dia que ele chegou pra mim e falou, cara, você é um desperdício, porque você é inteligente demais, você é uma potência e você ainda não construiu tua riqueza. Acho que você tem que repensar se você tem que ficar aí. E aquilo mexeu comigo. 2018, 19, você resolve sair de Santos e vir para São Paulo. Finalzinho de... Não, foi 2020. Aí eu já tava em Santos, empreendendo, meu escritório em frente à praia, gigante, funcionário conhecido, um monte de seguidor, já tinha estourado a boca do balão, financeiramente estava legal, emocionalmente estava legal, casamento estava legal. Eu estava numa belíssima zona de conforto, vindo 2, 3 vezes para São Paulo, então era fácil, eu tinha liberdade, conversava, é muito fácil. As suas palestras começaram a valer muito mais. Valer muito mais, mas aí no 2020 o Thiago fala, cara, vamos juntar aí? Falei, foi logo quando ele montou o grupo, né? Foi quando ele montou o grupo, vamos juntar? Vamos. E eu lembro que a gente estava em São Paulo, ele falou, vamos dar uma olhada na minha casa em Alphaville? Vamos comigo até a minha casa? Vamos. Ele foi no carro dele, eu fui no meu carro com a Lalas, e eu lembro na cena, durou 26 minutos o percurso. E nesses 26 minutos, quando eu paro em Alphaville, eu falei, Thiago, tô vindo para Alphaville. Ele, por quê? Porque se é pra gente estar junto, não tá junto 100%. Ele falou, porra, vamos. Aluguei uma casa em Alphaville, e aí começa a história, a trajetória toda. Muito bacana. Bom, isso 2020, nós estamos falando de 3 anos, você se tornou um mega empresário, João. Sim. É impressionante quando eu olho o teu ecossistema de negócio. Sim. Você virou uma marca de roupa, você virou marca de água, você virou tudo, cara. Tudo. Então, assim, agora que a gente está aqui nesse momento, né? Estamos falando de 3 anos dessa grande virada, e hoje você tem o 3P, o nome da empresa? Sim, é J Company. J Company, né? Você tem a J Company, Joel Verso, né? J Verso. J Verso. Como foi montar isso? O que te despertou para o equity? Porque isso é equity, você criou um poderoso equity, um ecossistema de equity poderoso, que é muito maior do que qualquer salário, né? De receber salários, ou seja, você compara que você vendia hora. Sim. E de repente você não vende mais hora, né? De repente você é um empresário dono da bola, né? O que eu entendi, Caplito? Eu fiquei procurando qual que era o meu maior ativo, né? Então, o meu maior ativo no começo, ele era a minha experiência. Depois de um tempo, o meu maior ativo, ele se tornou a minha comunicação.
e depois ele migra e ele se transforma na minha audiência. Certo. E eu falei, caramba, então se eu tenho uma bela de uma experiência, sei comunicar essa experiência e a audiência cresce e gosta disso, então o que eu posso fazer para servir essa audiência? E depois essa audiência vira uma comunidade. Ou seja, servir, né? Servir a comunidade. Então, Olha a palavra-chave, servir, né? Como é que eu posso fazer para servir a minha audiência? Aí eu vejo, comunidade, audiência, o que tem isso? Já me ensina tal coisa, então educação. Depois eu falei, quem tem filho? Eu. Nossa, meus filhos gostam tanto. Tem uma camiseta para ele? Camiseta? Tá bom, camiseta. Nossa, eu já gosto tanto de acompanhar, meu, seria muito bom ter um café teu. Café? É café. Ah, Joel, mas seria muito bacana. Pô, você podia ter um livro. Ah, livro. Que o primeiro foi 100%? 100% presente. Foi o primeiro best-seller. Não, best-seller, vendeu absurdo, né? Vendeu absurdo. E aí eu gosto muito de escrever, gosto muito de ler. Eu falei, então eu quero ter muitos livros. Eu quero publicar um livro a cada 3 meses. Então palestra. E aí fui ficando grande, aí bater 100 mil seguidores, daqui a pouco 200, daqui a pouco 500, daqui a pouco 1 milhão, daqui a pouco 2 milhões, até um dia que eu falei, peraí, eu sou uma marca. Então eu quero ter omnichannel, muitas coisas, eu quero ensinar, quero atrair, quero engajar. Aí eu, através de você foi um dos precursores, eu entendo o jogo do equity. Então tem 2 modelos, tem o modelo de receita e tem o modelo do equity. Um de curto prazo, outro de longo prazo. Um de um estilo de vida, outro de uma filosofia de vida. Eu quero jogar os 2. E que tem a ver... Porque os 2 são complementares. Né? Que os 2 são complementares. E se eles ajudam a audiência, se eles contribuem com a audiência, então eu quero contribuir com o ecossistema e com a audiência. Então fui vendo, mas isso tem um motivo, e você sabe qual é o motivo, porque foi o dia da empresa em cima da moto. Conta pra galera esse dia. Eu estava em Santos, eu já estava... Aliás, esse é o prefácio do meu livro. Você conta isso no prefácio do último livro, Inevitável, penúltimo livro, Inevitável. Que eu escrevi em Dubai, cara, Foi. Emocionado, assim, eu parei lá escrevendo e tal, para você. Eu estava em Santos e eu tinha investido num box de CrossFit. Eu comecei a fazer CrossFit, eu falei, gostei desse negócio e tal, né? Eu estava pensando, aliás, em investir num box de CrossFit, e eu comprei uma motinho, porque Santos é tudo rápido de moto. E aí eu quase fui atropelado na moto. E aí eu pensei, meu, se eu cair, se eu quebrar a perna, se eu quebrar o braço, e se eu ficasse paralítico, e se eu morresse? Nossa, se eu morrer, a empresa está em cima da moto. Então, aquilo que gera hoje receita vai parar de gerar receita. Depende só de você, né? Depende só de mim. Eu preciso fazer o dinheiro trabalhar para mim. Foi quando eu conheci o teu livro, Smart Money. Eu gosto de contar essa história porque eu olhava assim, Smart Money, dinheiro inteligente, o que é isso? As startups, o que é isso? Track Record. A primeira pessoa que eu vi falando de Track Record foi você. Track Record, o que é isso? O que é isso? Eu sabia que eu estava traduzindo aquilo, mas eu não sabia o que era, o que é uma startup, o que é equity. E eu fui investigando, fui procurando, fui atrás de você, te mandei uma mensagem, você não me conhecia, você me respondeu, me recebeu muito carinhosamente, eu te agradeço muito. Eu já conhecia você, já conhecia o Davizinho, e eu falei, caramba, meu, tô meio que entrando, tô acessando o Kepler, tô acessando essa conversa, tô acessando esse mundo. E eu tenho uma mentalidade, se eu não sei uma coisa, eu vou aprender aquela coisa. Então, você vai buscar, né? Eu vou buscar, eu vou ler. E aí... A força do ambiente também, né? Você entendeu que estar no ambiente era muito importante. Exato. Né? E eu lembro um tempinho depois, a gente se conheceu, se aproximou, o Davizinho falou, porra, o Joel é legal, gosto dele. Ah, já viu o Joel, aquele cara. E eu lembro que um dia você falou, e aí, tá pronto para investir em startup? Eu falei, tô, então já tem um fundo aqui de esporte, Sporttech. Eu falei, tá bom, o que eu tenho que fazer? Você fala, cara, então fala aqui com uma galera, investe e vem fazer parte do grupo board. Vem ajudar também a gente escolher as empresas. Eu falei, caraca, há um tempo atrás eu tava implorando para receber investimento, hoje eu tô dando go ou não go para as empresas assim. Eu lembro que a primeira você falou, Joel, fala você o go. Eu falei, caraca. Foi emocionante. Tem essa gravação, vou resgatar essa gravação, vou mandar para você. Foi assim, demais, assim, foi demais, cara. Cara, Joel, e de lá para cá, você se tornou, já te falei isso várias vezes, você se tornou para mim o maior treinador do Brasil. O maior, cara, você é gigante em todos os sentidos, não só na alta performance, né? Porque é o teu lema, alta performance. Né, e a gente já falar o que é alta performance para as pessoas entenderem, né? Mas desenvolvimento pessoal, a tua empresa, ela diz 3 P's.
Pessoas precisam de pessoas. É. Então você entendeu que a chave eram pessoas, que eram também teus seguidores, que eram as pessoas que se você dava palestra. Lá de trás, quando a primeira palestra você já foi nas pessoas dos gerentes, né? Sim. Embaixo deles, você já entendeu que ali era sobre gente. Sim. E esse mercado todo é sobre pessoas, apesar da tecnologia a dizer que afasta as pessoas, não, aproxima, né? Exato. E a gente se aproxima. E o que é para você hoje, então, o que representa esse ecossistema de negócio Joel Company, J Company? Caramba, Capri, representa... É um sucesso? Representa um sucesso? Representa, você chegou lá? Cheguei. Cheguei. Todo dia eu agradeço, todo dia eu olho ao meu redor e falo, cara, o que foi construído aqui representa sucesso. Representa jornada, levou décadas, levou a vida toda. Eu tenho 42 anos, levou 42 anos, né? Representa também legado, representa... Para os seus filhos também, que já... Filhos. Né, você já faz sucesso dentro de casa, que é o mais importante. Eu levo os meninos para ver o que eu faço. Eu tenho um filho de 4 anos, um de 2 e um de 11 meses. De 4 anos já conta piada, inclusive. Já conta piada, Joãozinho. E ele pergunta, papai, vai palestrar? Vou, por quê? Tá indo para onde? E eu falo, eu tenho que ter uma resposta. Né? Eu falo, tem vários problemas no mundo, o papai consegue resolver alguns poucos deles. E ele faz isso através do trabalho. E toda vez que o papai vai trabalhar, ele fala de ti. Ou seja, enaltece o trabalho, não diz que o trabalho é um trabalho. E ele fala, pô pai, quero ir também. Pô pai, que legal, como é que faz pra estar lá? E eu falo, então tá. Não, e você traz ele no palco de vez em quando. Eu boto ele no palco em todos os palcos, desde que ele é menino, ele conta piada no palco, ele canta. Então a gente, do dia que a gente tá gravando hoje, há 2 dias atrás, estava num palco para 6 mil pessoas, ele cantou. O Hora H, né? Que o Hora H que era um evento pequeno, de, sei lá, menos de 1.000 600 pessoas em Santos. Em Santos. Eu fui no Hora H online uma vez. Fui no Hora H online falar de pitch, eu acho, uma vez. Né? E bom, além dentro do Joel Company, que já para você já é a consagração, digamos, empresarial, que tem esses negócios que você tem, mas vão ter mais outros, e isso tem um valor de equity global, né? Sim. Você tem um valor de equity, você está criando um grupo empresarial, e tem lá você tem alunos, você tem mentorados, sim, que fazem parte de um programa de mentoria, né? E que as pessoas que estão nos assistindo aqui, de repente, elas podem acessar esse programa de mentoria. Você abre, sei lá, 1 vez, 2 vezes por ano, né? E as pessoas acessam e fazem parte de um programa. Mas a pergunta, além de acessar o programa, eu queria saber assim, qual é a maior dificuldade dessas pessoas que acessam um programa? O que elas te procuram? Por quê, João? Porque nós falamos de sucesso é treinável, nós falamos 100% presente, nós falamos de alta performance. Sim. Elas procuram por quê? Para o desenvolvimento pessoal? Lá no bottom line, elas me procuram porque elas não confiam nelas. Elas não acreditam nelas. E por elas não acreditarem nelas, elas precisam que alguém estenda a mão para elas e fala, cara, dá, você consegue. Só que só isso não basta. Elas precisam ver o como. Tá, eu acredito, mas como? Então elas precisam ver a jornada, elas precisam ver a metodologia. Isso tem que ser desenhado, tem que ter uma metodologia desenhada. E ela fala assim, pô, mas eu já vi várias pessoas desenhando uma metodologia. Por que você? Eu preciso voltar e falar, olha onde eu estava lá, de onde que eu vim, das dificuldades que eu passei e onde eu cheguei. Então, ao invés de eu falar que eu sou o herói, eu sou apenas o guia. O herói é você. Eu sou o guia. Então, elas aumentam a confiança nelas, clareiam, né, deixam mais nítida a visão do que tem que fazer. Eu falo, vamos junto. E aí elas falam, putz, contigo eu confio nessa jornada. Que foi o que aconteceu comigo, Kevin. Exato. Como os técnicos pegaram na minha mão e falaram, vamos. Mas não era uma coisa... Você cansado, exausto, pulava na água, ia embora, perdia, volta pra água, pula de novo. Eu sabia que quando ele estava me cobrando, a cobrança dele era uma medida de confiança, não era eu vou te rebaixar. Não, cara, vamos, você pode mais, você pode mais. Pô, ouvi que você pode mais. Então o treinador é super importante para isso. Porque se fosse um cara qualquer, eles, tá bom. Não tá bom. Descansa aí, depois você vai. Não. Não tá bom, tá ruim, a gente não combinou isso, você errou. Mas ele tava ali. E aí ele, cara, vamos, errou, vamos. Então aquilo falou, pô, ele tá falando que tá ruim, mas ele não fala e vai embora, ele fala e fica. Então eu trago isso também para meus programas. Cara, não foi legal, vai de novo. Isso faz o cara ter alta performance? Faz. No final das contas, é essa repetição, é essa vontade, essa cobrança que faz o cara ter alta performance? A repetição e o acerto, não só a repetição, porque tem gente que repete errando.
E aí não tem recompensa, né? Não tem. Ele precisa ver progresso. Então, tem coisas que... É como emagrecer. Pô, não vejo progresso, eu desisto. Eu desisto. Então, basicamente, eu falo assim, ó, você quer vencer, não quer? Quero. Então, para você vencer, você precisa saber qual é o jogo. Certo, cara? Certo. E para você vencer um jogo, você tem que saber quais são as regras do jogo. Certo, cara? Certo. Então, você tem que saber quem jogava esse jogo e quem venceu esse jogo. Certo, certo. Então, aí o cara... Certo. Então, tá aqui, ó. Quem venceu o jogo que você quer vencer e jogou desse jeito, com as melhores estratégias, sabe o melhor caminho. Aí o cara fala, então eu vou seguir esse caminho. Basicamente é isso. E aí ele mesmo descobre e vai embora. E aí eu sirvo como um guia, mas pode parecer abstrato do que eu estou falando. Aqui, pô, mas você está falando o quê? Quando você escolhe um mentor? Primeiro ele tem que ter resultado. Segundo ele tem que provar que ele resultado tem naquele, no que você está buscando, no né? que o cara falou que vai ensinar. Você tem resultado naquilo que você está dizendo que você vai me ensinar? Tenho. 2, mas me prova. Porque tem gente que fala que tem, não tem. Me prova. E terceiro, você vai conseguir me explicar exatamente o que você fez para eu seguir esse espaço? Tem pedagogia? Tem sistematização? Tem. Então, beleza, eu confio em você. Eu preciso confiar em você. Você aplica, o que você vai falar que você, para eu fazer, você faz em você? Porque absolutamente tudo que eu peço para as pessoas, eu faço. Exato. É como um pai, né? Não adianta o pai pedir para o filho tirar o lixo se ele não tira. Exato. Né? Então é bem por aí, né? Não indica um livro se eu não li o livro. Se não lê o livro. Não digo pro cara, não come tal coisa se eu como. Não tem essa. Toda vez que eu tomo refrigerante, eu fico pensando no Joel aqui. João não toma refrigerante. Olha, tem um patrocinador refrigerante aqui. Viu? É mesmo? Eita, Joel. Bom, você hoje é um dos palestrantes mais bem pagos do país, né? E sem agenda. Você não tem agenda, eu sou testemunha disso. Não tem agenda, mas mais bem pago do país. Onde é que você quer chegar ainda nessa área de treinamento e palestras? Porque na área empresarial eu já percebi, cada vez mais equity, cada vez mais negócio que sirva a sua comunidade e dentro do ecossistema que faça um sentido. Sim. Mas como treinador, onde você quer chegar? Porque você já é autor de livros best-sellers, já é um dos caras mais seguidos no país. Por onde você passa é uma legião de gente querendo foto, e um dos mais bem pagos palestrantes. Sim. E aí, você quer chegar aonde? Eu quero que a mensagem seja global. Global. E eu testei ela esse ano. Eu falei, será que a minha mensagem é global? Primeira coisa, como é que tá meu English? Então eu saí para palestrar em inglês. Então eu tenho que quebrar a barreira do idioma. Ela foi quebrada. Mas acima de tudo, tem que quebrar a barreira da mensagem. Quebrada trabalhando, aprendendo, né? Você foi lá treinar, né? A história do sucesso é treinar existiu com você também, sim, né? E eu falei, bom, eu tenho que ir lá. João, mas se você não lê inglês, escreve inglês? Sim, mas você não fala inglês? Fala, mas palestrar e dar um treinamento em inglês é uma outra coisa. É muito mais do que a linguagem. Você tem que pensar em inglês. Você tem que pensar, é a narrativa, é o timing, o ritmo. E eu quero ver se a mensagem casa fora do país. Na Europa, se casa para japonês, africano, inglês, toda a galera da Europa, americano. E eu palestrei para 31 nacionalidades esse ano. E eu fui aplaudido em pé. Eu falei, putz, meu, deu. Aí eu fui num outro congresso técnico, deu também. E aquilo me deu uma confiança. Eu falei, então a mensagem é global, ela pode atingir mais pessoas. Da mesma maneira que ela tem que atingir o Brasil inteiro. Eu quero todos os brasileiros ouvindo a mensagem que eu tenho. Você quer ir pro mainstream, então? Mainstream. Você tem que ir pro mainstream, porque você já está indo pro mainstream de alguma forma. Essa é uma bela visão para 2024. É uma bela visão, e é possível, né? Porque você já é uma unanimidade em ser treinador. Bom, indo para o final aqui, eu queria que você deixasse algumas lições de pivotagem, né? Quem está assistindo aqui muitas vezes está aqui no momento de encruzilhada, tá precisando tomar uma decisão. Quais foram os fatores que fizeram você tomar a decisão? Qual é a metodologia que você usa para tomada de decisão, por exemplo? Você respira? O que é que você faz, né? E o que as pessoas estão vendo ou no lado emocional, mas também do lado empresarial, né? O que é que a gente pode falar para eles? Bom, lição baseada na sua experiência. Bom, baseado na minha experiência, as pivotadas que eu dei sempre aconteceram por aconselhamento. Eu fiz uma pergunta para alguém me deu uma resposta. Quando eu falo em pergunta, eu classifico minhas perguntas, Kepler, tem duas. Eu tenho as perguntas de curiosidade e eu tenho as perguntas de decisão. Quando eu tô curioso, eu não vou muito nas pessoas. Eu vou mais nos livros, eu pesquiso na internet, eu vou num evento, eu pergunto para mim. Quando você está curioso. Quando eu tô curioso. Agora, quando eu quero tomar uma decisão, eu pergunto para ti. Você já sabe, eu te consulto pelo menos uma vez por semana, eu te consulto. Kepler, o que você acha disso? Não.
Sim, olha para isso, pensa nisso, não usa essa palavra. Não é uma coisa que, tá, vou pensar. Não. Eu já pensei, não cheguei à resposta, vou em você. Você só vai quando você está realmente na dúvida. Na dúvida e pá, para decidir. Então, eu pivoto quando eu me aconselho bem. A segunda coisa, eu pivoto quando eu fico com raiva. Eu fico com raiva. E eu aprendi a lidar com a raiva. Então você administra a raiva. Eu né? canalizo. Porque raiva realmente não é coisa boa, né? Eu canalizo ela. Você canaliza. Ou seja, você vai nadar, você dá soco na parede, você faz eu desconto nas coisas. Eu não desconto em ninguém. Né? Então, fiquei com raiva disso. Bom, primeiro que eu trago pra mim, eu não culpo os outros, eu tenho essa autorresponsabilidade muito forte em mim. Segundo, que eu pego aquela energia e eu coloco ela numa atitude e eu mudo na hora. Assim, ó, pá! E eu dou um tiro certeiro, assim. Eu fico muito contundente. Às vezes até as pessoas falam, você tá parecendo prepotência. Aí você fala, não, é só contundência. Eu tenho muita clareza do que eu quero. Terceira coisa que me ajuda a pivotar, eu não gosto de conviver com dúvida. Eu não suporto dúvida. A dúvida é melhor não ter, né? É melhor dissipar logo. Eu acho que quem decide até pode errar e quem não decide já errou. Então eu sou um cara que gosta de decidir. Então vocês estão ouvindo aí, né? Isso serve para vocês também, no que você tá precisando de resolver agora. Eu decido. E uma outra coisa da pivotagem, eu quero crescer. Eu acredito que eu posso ser... Você mudaria tudo de novo? Mudaria. Mudaria tudo de novo. Então você não tem apego ao que você construiu. Cara, isso é forte demais. Eu não tenho nenhum. Isso é forte demais, porque os empresários têm apego. Essa casa é minha, isso aqui é meu, essa estrutura é minha, essa empresa é minha, né? Não tenho apego nenhum. Eu venderia todos os meus negócios, faria tudo de novo, viveria em outro país, faria tudo de novo. Eu acredito eu acredito na minha competência. Eu acredito na minha competência. Eu acredito na minha mensagem, eu acredito no que eu sou capaz de fazer com as pessoas. Jô, você é capaz de fazer o que com as pessoas? Eu sou capaz de pegar qualquer pessoa hoje que quiser ser treinado para melhorar ela. Eu sou capaz de fazer isso. Então, mas de qualquer área. Para qualquer situação. Porque os fundamentos são os mesmos. O teu evento Hora H é um reflexo disso, né? Porque você treina as pessoas durante o Hora H. Treino. Em várias áreas da vida. Em 8 áreas. Em 8 áreas. E ela tem que tomar uma decisão ali. Fala, a decisão é aqui. Porque eu falo, agir não é difícil. Decidir é difícil. A pessoa não age porque ela não decidiu. Porque depois que ela decide, ela age. Então você fica, é que eu não entro em ação. Não é que você entra em ação, porque você não decidiu. E aí eu coloco as coisas na mesa. Você não decidiu, eu entendo os motivos do porquê ela decidiu, o que tem de ganho secundário. Você consegue ler? Assim, consegue ler facilmente as pessoas. Você aprendeu a ler. Eu consigo porque eu pergunto, quem aqui tem esse problema? Quem aqui está nessa situação? Quem aqui está passando? Eu sou um perguntador, eu uso o método socrático. Né? Eu parto do princípio assim, que se eu não te perguntar, eu não vou saber. Mas se eu tiver a pergunta certa, eu vou ter muitas pistas e muito mais argumentos. Então eu pivoto com facilidade. Minha vida toda foi pivotagem. Kepler, eu era um ex-nadador, educador físico. Olha onde eu tô. Uau. Pivotando uma atrás da outra. Eu só na minha vida, eu sei quantas vezes eu pivotei 11. 11 vezes, olha. 11 vezes, eu tenho 11. Na verdade, você contou, você passou aqui na história toda, as pivotadas foram aparecendo, né? A última agora, eu participo de um programa que eu sou investidor. O Shark Tank. Shark Tank. Outra pivotada, outro argumento, outra mais forma. Uma pivotada, mas isso também baseado no aprendizado que você teve lá atrás, quando fez o primeiro investimento. E você foi meu consultor, né? Nesse programa. Bom, aliás, você é um cara que não perdeu a essência, continua grato, humilde. Isso é muito importante, isso conecta com as pessoas, essas pessoas entendem, lê tua alma, né? Sim. Que você é assim, até quando você tá com raiva, é um cara decente, é um cara tranquilo no sentido de que não deixa nas pessoas, não transfere para as pessoas, se transfere para a coisa, né, para a situação. E duas coisas que eu queria para encerrar esse programa que tá incrível e a tua história é muito bacana e serve de exemplo para muitos de vocês que estão assistindo. Recentemente a gente fez um movimento chamado Poder da Família e você participou dele, temos um livro juntos, Poder da Família, mas você tem 3 filhos lindos. Assim, a primeira pergunta, você quer que seus filhos sejam nadadores? Né? Acho que assim, porque muitas vezes a gente quer nos filhos algumas coisas que a gente não conquistou, né? Sim. As pessoas pensam, você queria que seu filho fosse empresário? Cara,
É óbvio que sim, no meu caso, né? É óbvio que eu gostaria, eles conquistaram porque quiseram. Sim. Né? Essa é a primeira pergunta. Se eu tiver que escolher uma competição para eu ir torcer por eles, eu escolho natação. Natação. Uhum. Você joga. Aí o futebol, legal. Tem vários amigos de futebol e vôlei, amo, mas putz, se eu escolher uma para ficar ali na arquibancada torcendo a natação. Então, 2 dicas, uma do Poder da Família, uma para os filhos, para os pais que têm filhos. Sim. E muitas vezes o filho não quer nada com a vida. Sim. E a outra para o relacionamento marido-mulher, porque você se dá muito bem com a Lalas. A Lalas é um amor de pessoa, uma mulher maravilhosa, poderosa. Uma dica para filho e uma dica para o relacionamento. Para filho, né? E para relação pra pai. Pais, né? Para relação pai. Coloca teu filho no esporte. Dê competição. Dê competição. Dê competição. Por quê? Para eles aprenderem a competir com o maior de todos os rivais da vida deles, que são eles mesmos. E esse rival que a gente mesmo tem uma arma ardilosa, que é a dúvida. E a dúvida faz a gente errar, a dúvida faz a gente ficar confuso, a dúvida faz a gente olhar a grama do vizinho, a dúvida faz a gente achar que a gente não é bom o suficiente por conta de uma falha. Então, quando você coloca um filho que se coloca numa situação de competitividade, que ele vai lá num tatame e faz um ipom, que ele vai lá, chuta um pênalti, chuta a bola, o goleiro pega, e quando ele vai lá para pular na piscina, pula, o óculos sai, e ele repete, ele vai de novo, Kepler, ele tá aprendendo persistência, resiliência, força de vontade, e ele vai usar isso pra vida. Se a medalha de ouro vir, putz, cara, bônus. Bônus, meu. Bônus. Aí você tem que entrar para competir. Mas tem que competir. Ele precisa aprender a lidar com o frio na barriga. Ele tem que entender. Isso aqui é frustração, isso aqui é medo, isso aqui é ansiedade. Como que eu faço? Ele vai conseguir levar esse ensinamento para uma prova do vestibular, uma entrevista de trabalho, para uma situação que ele... Frustrante. Frustrante. Ele vai lembrar daquilo. Ele vai lembrar. A segunda questão para relacionamentos, eu acredito que a gente tem que renovar as esperanças todo dia. A gente tem que proteger a esperança todos os dias. E se você fecha os olhos e se imagina com a sua parceira ou com o seu parceiro no futuro, não flerte com o fracasso. Faça de tudo, absolutamente de tudo, para esse relacionamento ficar. Cada filho meu me ensinou uma coisa sobre o meu casamento. Olha que louco. Meu primeiro filho me chamou de pai. Eu falei, sou pai. Meu segundo filho, eu olhei e falei, cara, eu dei certo na família. Uhum. E o terceiro mostrou que isso é para sempre. Consolidou, né? Eu falei, cara, isso eu vou morrer, mas vou continuar vivo. Uhum. Então isso aqui é inquebrantável, é intocável. Mas acima de tudo, se eu cuido da mãe... Você está cuidando da mãe deles, né? Eu estou cuidando da mãe deles. Esses meninos vão crescer e eles vão falar o jeito que o meu pai tratava a minha mãe. Eles vão tratar assim a namorada, vão tratar assim as Ser esposas. melhores homens, né? Eles vão falar, cara, eu quero ser essa referência. Porque quando alguém perguntar quem é a maior referência, eles vão falar Elon Musk, Steve Jobs. Eu vou falar meu Como pai. é hoje, né? Que é amanhã hoje. Eu vou falar meu pai e minha mãe. Então, eu sei que cuidar dos meus filhos hoje é tratar muito bem a mãe dele. Muito bom, parabéns, João, muito legal. Gosto demais desse jeito que você fala dos meninos, do jeito que você cuida da Lalas, do jeito que vocês lidam na família. Sim. E Deus? Deus, cara, Deus, porque você não tinha uma aproximação muito grande com Deus, né? Não tinha. De menino eu tinha. Quando meu pai morreu, eu fiquei de mal com Deus uns 2 anos. Não falei mais com ele. Não conversei mais com ele. Eu achei que, putz, como que ele pode ter levado meu pai tão cedo? Meu pai não viu isso. Mas me reconectei muito fortemente com ele em 2018. E teve um dia que aconteceu uma situação muito importante, assim. Eu fiz uma palestra, eu falei para um grupo de pessoas durante uns 40 minutos, cara. Porque quando eu parei de falar, as pessoas estavam chorando. E eu falei, o que aconteceu aqui? Parecia que eu tinha sido hipnotizado, assim. Uhum. E aí ele falando através de você. Eu entendi. Eu falei, cara, eu não falei sozinho, é isso, eu tenho que aceitar, sou um instrumento. Naquele dia eu ajoelhei e falei, tô de volta, pode usar a máquina, pode usar a chave. E além de você usar, eu vou falar de você. Uhum. E aí minha vida... E ele te usa muito. Ele tem grandes planos para você e a gente já sabe disso. Um dia a gente estava juntos e eu vi isso acontecendo, né? É verdade. E é muito bonito isso. E saber que as pessoas vão ser transformadas através de
algumas palavras suas, né? Do dia a dia seu, você se doa o tempo todo, tá lá numas lives, não sei o quê, né? Sim. Eu acho muito bonito isso. E eu sou um fã, né? Então o fã vai lá na live e comenta, né? Ei, Joséra! Todas as vezes. Obrigado. Eita. Bom, pessoal, tem mais alguma coisa para dizer, para deixar aqui, algum recado, alguma coisa? Eu quero te agradecer em público. Ah, cidadão não precisa. Eu quero te agradecer em público, porque eu precisei em vários momentos do teu tempo, você me deu, do teu conselho, você me deu. Mas hoje o Joel J é estourado, Caplito. Você me deu conselho quando eu não era ninguém, quando eu não era conhecido, quando eu era o João Moraes. Um carinha, um menino, um rapaz que te mandou uma mensagem no Instagram com uma dúvida. E você falou, sim, eu vou te responder, vem aqui me conhecer. E eu lembro da cena, eu lembro de foi, eu lembro que você me falou. E eu lembro que você ficou comigo pelo menos uns 45 minutos com uma atenção plena. Você não sabia que eu ia ser o Joel J que eu sou hoje. Eu quero te agradecer por isso, porque isso é importante e foi importante para mim. Eu te tenho como um grande amigo, como um grande sócio, mas acima de tudo um grande mentor. Então, obrigado por você. Fico feliz. Ter apostado num cara que estava começando. Pô, fico emocionado, mas também queria te dizer, Joel, assim, que só corroborando o que você está falando, imagina quantos Joels Moraes aparecem todo dia para mim. Sim. E eu dou atenção. Exato. Quantas pessoas não me mandam no WhatsApp, eu respondo. Sim. Porque, cara, a gente precisa fazer um give back, a gente precisa ajudar quem precisa, né? Uhum. E acho que esse é o meu papel. Acho que eu vim para cá, eu também tenho uma missão, né? Uhum. Minha missão não é ser o gigante, minha missão é ser o cara de sempre. Uhum. Estar ali sempre à disposição para ajudar as pessoas, para servir. Acho que eu fico feliz de ouvir isso, porque a missão está sendo cumprida, né? Exato. Então não é porque você é A ou B. Eu sou um fruto dela. Pô, obrigado. Eu sou um fruto dela. Obrigado. Gratidão, Obrigado, isso eu fico você. feliz saber que tô conseguindo, né? Além de educar filhos, estou conseguindo ajudar o mercado. Então, Tá sim. Pois é, rolou emoção aqui no Pivotando hoje. Bom, Joel, todo mundo que vem aqui recebe um presentinho Oba. do Pivotando. E o seu tá aqui, Eba. Um presentinho, vou mostrar aqui primeiro, aqui, ó, Pivotando com Joel J. Ai, que legal. Várias coisas aí com seu nome, tá aí a USBT aí, com um carinho enorme de você ter vindo aqui. Um presente do Pivotando. Eu que agradeço. Obrigado pelo tempo, obrigado pela entrevista, foi incrível. Obrigado pelo aprendizado. E um abraço pra turma aí que acompanha. Valeu, pessoal. E semana que vem estamos de volta aqui no Pivotando, no SBT News e no SBT. Valeu. Tchau.